Você não vai acreditar no que acabou de acontecer no tribunal envolvendo 50 Cent e Diddy, um dos casos mais polêmicos e controversos dos últimos tempos. Em uma virada surpreendente, 50 Cent literalmente encerrou o caso contra Diddy, mas o que veio depois chocou a todos e deixou muita gente boquiaberta. Entre reviravoltas inesperadas, declarações explosivas e segredos que estavam escondidos à sombra da justiça, essa história ganhou um novo capítulo que pode mudar tudo o que se sabia até agora. Fique ligado, porque nesse vídeo vamos revelar os momentos mais tensos, as estratégias secretas usadas por 50 Cent e as consequências inacreditáveis que essa decisão trouxe para Diddy e para todo o cenário. Você vai descobrir detalhes que poucos conhecem, intrigas nos bastidores, alianças surpreendentes e uma reviravolta final que vai fazer você repensar toda essa história. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque só assim o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e pode continuar trazendo vídeos incríveis e cheios de informações exclusivas para você. Se puder apoiar o canal ainda mais, clique no Super Thanks para ajudar diretamente na produção de conteúdos de alta qualidade e na cobertura completa desses casos que mexem com o mundo do entretenimento e da justiça. Se não der, não tem problema. Mas deixe aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Quero muito saber sua opinião. E não saia antes de assistir até o final, porque a última revelação que vamos trazer vai te impactar de verdade e pode mudar tudo o que você pensa sobre 50 Cent, Diddy e esse caso explosivo. Fica comigo até o fim que o melhor ainda está por vir. No quinto dia do julgamento, 50 Cent surpreendeu a todos ao comparecer presencialmente no Tribunal Federal, mudando completamente a atmosfera da sala e abalando emocionalmente Diddy. A aparição surpresa de 50 Cent no tribunal durante o julgamento de Sean Combs, mais conhecido como Diddy, foi um dos momentos mais impactantes e inesperados de todo o processo judicial. A presença dele ali não apenas mudou completamente a energia da sala, como também revelou uma série de camadas ocultas que vinham sendo cuidadosamente mantidas em sigilo nos bastidores. No quinto dia do julgamento, o público, a imprensa, os advogados e até o juiz foram pegos de surpresa quando viram Curtis Jackson, nome real de 50 Cent, adentrar o tribunal com um semblante sério, determinado e acompanhado por sua equipe jurídica e de segurança. Até aquele momento, ninguém imaginava que ele estivesse envolvido de forma direta no caso. Sua chegada não foi anunciada previamente, nem tampouco havia sido mencionado nos documentos oficiais do tribunal que ele prestaria qualquer tipo de depoimento ou testemunho. No entanto, sua presença por si só já causou uma reviravolta impressionante, principalmente no comportamento de Diddy, que até então mantinha uma postura relativamente calma e defensiva, mas que naquele instante demonstrou visível tensão, inquietação e até certa vulnerabilidade. 50 Cent não se sentou entre os espectadores comuns, tampouco se limitou a observar o julgamento em silêncio. Ele fez questão de se posicionar à frente, na fileira reservada para pessoas de interesse jurídico, algo que simbolicamente representava muito mais do que apenas apoio moral. Sua expressão era firme e seus olhos estavam fixos na bancada da defesa, como se fizesse questão de deixar claro que estava ali para confrontar o passado e trazer à tona verdades incômodas. Durante o intervalo da sessão, ele surpreendeu novamente ao se dirigir aos degraus do Tribunal Federal onde, diante de uma multidão de jornalistas e curiosos, improvisou uma coletiva de imprensa que rapidamente viralizou nas redes sociais e foi transmitida em tempo real por canais de notícias de todo o país. Em sua fala, 50 Cent afirmou de maneira contundente que a indústria do entretenimento vinha protegendo pessoas erradas por muito tempo e que estava mais do que na hora de romper esse ciclo de silêncio e impunidade. Ele se dirigiu diretamente à vítima do caso, Cass, e disse que ela não estava mais sozinha, que agora tinha alguém ao lado dela que sabia exatamente como funcionavam os bastidores dessa indústria e que não hesitaria em expor tudo o que precisava ser exposto. Mas o impacto da aparição de 50 Cent não parou por aí.
Informações reveladas horas depois apontaram que sua participação não foi apenas simbólica ou midiática. Na verdade, ele já vinha colaborando silenciosamente com a equipe de acusação há semanas, talvez até meses, entregando documentos confidenciais, registros de ligações, conversas antigas, fotos e até testemunhos de pessoas próximas a Diddy, incluindo ex-funcionários e seguranças que testemunharam episódios comprometendo o comportamento do magnata da música. Uma dessas testemunhas, segundo fontes jurídicas, foi um ex-segurança pessoal de Diddy que afirmou ter presenciado situações que corroboram diretamente os relatos de abuso e controle psicológico descritos por Cass. Além disso, 50 Cent confirmou publicamente que vinha financiando uma investigação paralela com detetives particulares e especialistas em segurança digital, os quais reuniram provas que estavam fora do alcance da promotoria tradicional. Ele disse que não confiava completamente nas instituições e que, para garantir justiça, sentiu que precisava usar seus próprios recursos e influência para garantir que tudo viesse à tona. O gesto foi interpretado por muitos como um ato de coragem, mas também de reparação histórica. É importante lembrar que 50 Cent e Diddy têm um histórico de rivalidade no meio artístico, mas até então ninguém havia imaginado que essa tensão ultrapassaria os limites do marketing musical e se tornaria parte de uma batalha judicial com implicações tão sérias. A maneira como ele se posicionou naquele dia, sem recorrer a provocações baratas ou ataques pessoais, mostrou uma faceta mais madura e comprometida com a justiça. Ele disse que não estava ali para protagonizar um espetáculo, mas para garantir que a verdade fosse ouvida, especialmente porque muitas vítimas não têm os meios ou a visibilidade necessários para se defenderem sozinhas. Ele enfatizou que o que estava em jogo era muito maior do que uma briga de egos entre celebridades. Era uma oportunidade única de quebrar um ciclo de abusos que vinha sendo encoberto por dinheiro, fama e influência. Dentro do tribunal, após a coletiva, 50 Cent voltou a se sentar em silêncio, desta vez ao lado de um dos advogados da acusação. Essa movimentação causou alvoroço nos corredores da justiça e fez com que a equipe de defesa de Diddy se reunisse às pressas em uma sala privada, visivelmente preocupada com os desdobramentos da nova realidade que se apresentava. A presença dele no local foi interpretada como um recado claro de que havia muito mais por vir. Ele não estava ali apenas para causar impacto emocional. Ele estava ali como um símbolo de resistência e de que figuras poderosas também podem ser responsabilizadas por seus atos. A juíza responsável pelo caso, embora mantendo a compostura, reconheceu publicamente que a presença de uma figura tão influente poderia gerar reações diversas no júri, mas garantiu que as decisões seriam baseadas apenas em provas concretas. Ainda assim, a influência de 50 Cent transcendeu o âmbito jurídico. Desde que o caso veio à tona e os detalhes das acusações contra Sean Combs começaram a ser divulgados, uma onda de apoio público à vítima identificada como Cass tomou forma de maneira intensa, comovente e avassaladora. Embora inicialmente ela tenha sido recebida com cautela e desconfiança por parte de alguns setores da mídia e da indústria, à medida que novos elementos foram sendo revelados e testemunhos corroboravam sua versão dos fatos, uma verdadeira rede de solidariedade emergiu em sua defesa. Nas redes sociais, milhares de usuários começaram a utilizar hashtags em apoio a Cass, fazendo com que seu nome figurasse entre os assuntos mais comentados globalmente. Celebridades, ativistas, influenciadores e artistas das mais diversas áreas passaram a se posicionar de forma clara e sem meias palavras, reconhecendo a coragem da jovem ao romper o silêncio e se levantar contra uma das figuras mais influentes da indústria do entretenimento. Entre os primeiros nomes a se pronunciar com firmeza estavam atrizes como Viola Davis e Taraji P. Henson, que destacaram não apenas a importância de ouvir e acreditar nas vítimas, mas também a urgência de reformar as estruturas de poder que historicamente protegem homens influentes acusados de abusos. Elas descreveram Cass como uma mulher de coragem extraordinária e lembraram o quanto o silêncio pode ser opressor quando se está enfrentando sozinha um sistema projetado para desacreditar a vítima.
Em uma entrevista concedida a um programa matinal de grande audiência, a cantora Halsey disse que o testemunho de Cass a havia abalado profundamente e a fez refletir sobre seus próprios traumas e experiências na indústria. Ela afirmou que apoiar Cass era também um ato de resistência pessoal e coletivo contra a cultura de abuso que, durante muito tempo, foi normalizada e acobertada pelos bastidores da fama. Outro momento marcante foi quando a icônica Oprah Winfrey, conhecida por seu histórico de apoio às vítimas e por dar visibilidade a temas sensíveis, utilizou seu espaço em uma conferência sobre empoderamento feminino para elogiar Cass. Oprah descreveu sua postura como um exemplo poderoso de força interior e disse que, independentemente do desfecho jurídico, a jovem já havia vencido ao ter coragem de expor a verdade, mesmo diante das ameaças e da intimidação. A apresentadora ressaltou ainda que o mundo precisa de mais mulheres como ela, que não se curvam diante do medo e da pressão. Já em plataformas como TikTok e Instagram, criadores de conteúdo passaram a produzir vídeos e publicações explicando o caso em detalhes, desmentindo fake news e incentivando o público a escutar com atenção o que Cass tinha a dizer. Muitos desses vídeos viralizaram e alcançaram milhões de visualizações, criando um efeito dominó de conscientização. Não se tratava apenas de mais um escândalo midiático, mas de uma oportunidade histórica de quebrar o ciclo de silêncio. Pessoas comuns, que antes se sentiam invisíveis e impotentes, começaram a relatar suas próprias histórias de abuso inspiradas na coragem de Cass. Em universidades e coletivos feministas espalhados pelos Estados Unidos, o nome dela foi estampado em cartazes, faixas e camisetas com frases como "Estamos com Cass" e "A Verdade Liberta". Em uma faculdade na Califórnia, estudantes organizaram uma vigília com velas em solidariedade à jovem, onde foi feita a leitura de trechos do depoimento que ela prestou em tribunal, acompanhados por momentos de silêncio e música instrumental ao vivo. A emoção foi tamanha que muitas pessoas relataram terem chorado copiosamente, sentindo que estavam presenciando um momento de ruptura. Alguns artistas que anteriormente colaboraram com Diddy também se manifestaram, demonstrando arrependimento e solidariedade à vítima. O cantor Usher, por exemplo, publicou uma nota pública dizendo que, embora durante anos tenha trabalhado com Sean Combs, não poderia se manter em silêncio diante das evidências que estavam vindo à tona. Ele disse que Cass merecia ser ouvida, acolhida e protegida, pois somente assim a indústria poderia começar a reparar os danos causados. Até mesmo pessoas que nunca haviam se envolvido em questões sociais antes começaram a se posicionar. O famoso youtuber MrBeast, conhecido por seus vídeos de entretenimento e filantropia, usou sua plataforma para divulgar um fundo de apoio às vítimas de abuso no setor musical, citando diretamente o caso de Cass como inspiração para a criação da campanha. Dentro da própria comunidade de sobreviventes de abuso, Cass passou a ser vista como símbolo de resistência. Grupos de apoio começaram a fazer encontros temáticos em sua homenagem, usando seu nome como ponto de união e força. Algumas vítimas disseram que, graças a ela, se sentiram validadas e encontraram forças para iniciar processos semelhantes ou simplesmente compartilhar suas histórias com familiares e amigos pela primeira vez. No mundo editorial, jornalistas investigativos como Ronan Farrow e Jodi Kantor elogiaram publicamente a postura de Cass, comparando seu caso a outros marcos importantes na luta contra o abuso de poder em Hollywood. Eles destacaram que sua fala ressoava com honestidade e clareza e que, mesmo sem recursos jurídicos robustos como os de seu agressor, ela estava conseguindo mover estruturas que antes pareciam inabaláveis. A colaboração com a acusação em um processo tão delicado e complexo como o que envolve figuras públicas de grande influência exige um nível extraordinário de coragem, paciência e comprometimento. No caso em questão, essa colaboração foi um elemento fundamental para o avanço do julgamento, pois a vítima, conhecida como Cass, decidiu ir além do simples relato dos fatos e se engajou ativamente em fornecer todos os detalhes necessários para que a justiça pudesse ser feita de maneira clara e objetiva. Desde o início, ficou evidente que a confiança entre ela e os promotores era uma peça-chave para o desenvolvimento do caso.
A vítima não apenas respondeu às perguntas de maneira precisa, mas também entregou documentos, mensagens e outras provas que corroboravam sua narrativa. A forma como ela cooperou foi destacada por membros da equipe de acusação, que ressaltaram que muitas vezes é raro encontrar testemunhas com tamanha disposição para enfrentar os holofotes e participar de todas as etapas do processo com tanta transparência. A colaboração não se limitou apenas ao fornecimento de provas materiais. Cass também se envolveu em sessões preparatórias junto aos advogados, onde foram simuladas as perguntas que ela poderia receber durante o julgamento. Esse treinamento serviu para que ela se sentisse mais segura, para que pudesse manter a calma e a coerência diante das estratégias da defesa, que muitas vezes buscavam desestabilizá-la emocionalmente. Além disso, Cass manteve um canal constante de comunicação com a equipe jurídica, informando sobre qualquer novo dado ou informação que pudesse surgir, mesmo fora do âmbito estritamente legal, demonstrando assim um compromisso genuíno com a verdade e a justiça. O relacionamento que se formou entre a vítima e os promotores também se refletiu em momentos públicos. Em algumas entrevistas concedidas por advogados da acusação, eles elogiaram a força e a determinação de Cass, ressaltando que sua colaboração não apenas fortaleceu o caso, mas também inspirou outras vítimas a romperem o silêncio e procurarem ajuda. Essa postura colaborativa ajudou a desmistificar a ideia equivocada de que processos dessa natureza são unilaterais ou que as vítimas são apenas elementos passivos. Na verdade, a participação ativa e comprometida de Cass mostrou que ela era protagonista de sua própria história e que seu papel era indispensável para o correto andamento da justiça. Outro aspecto importante dessa colaboração foi o cuidado com a preservação da integridade emocional da vítima. Os promotores, cientes dos riscos psicológicos envolvidos, trabalharam em conjunto com psicólogos e especialistas para garantir que Cass recebesse apoio contínuo durante todo o processo. Essa rede de suporte foi crucial para que ela mantivesse a disposição de colaborar mesmo diante das dificuldades e pressões externas. O caso também revelou a importância do papel das testemunhas e colaboradores indiretos, que, incentivados pela postura de Cass, decidiram depor em apoio à acusação. Essa onda de solidariedade ampliou ainda mais o alcance da colaboração, tornando-a um verdadeiro movimento coletivo em busca de justiça e responsabilização. Ao longo das audiências, a colaboração da vítima com a acusação se traduziu em depoimentos detalhados, fundamentados e consistentes, que resistiram às investidas da defesa. Cada pergunta respondida com clareza era um passo a mais para derrubar as tentativas de desinformação e manipulação. A transparência da vítima foi um escudo que protegeu o processo contra falsas narrativas, conferindo credibilidade ao conjunto das provas apresentadas. De forma inédita, a colaboração também envolveu a disponibilização de materiais digitais que revelaram padrões de comportamento do acusado, demonstrando uma prática sistemática e não um episódio isolado. A investigação paralela financiada por 50 Cent tornou-se um capítulo fascinante e revelador dentro de todo o contexto em que ele se envolveu, mostrando uma faceta pouco conhecida do artista que vai além da sua carreira musical e empresarial. A decisão do rapper de investir recursos próprios para conduzir uma apuração independente surgiu em um momento crucial, quando os fatos oficiais ainda estavam em andamento e muitos detalhes precisavam ser esclarecidos de forma mais minuciosa e aprofundada. A iniciativa chamou atenção pela seriedade e pelo impacto que teve nos desdobramentos do caso, revelando a importância de ter uma linha investigativa que complementasse as ações oficiais, agregando uma perspectiva nova e, por vezes, até surpreendente. O interesse de 50 Cent em conduzir essa investigação paralela nasceu não apenas de uma motivação pessoal, mas também de um desejo de justiça e transparência que ele sempre demonstrou em várias situações públicas ao longo de sua vida. Ele queria garantir que todas as nuances do caso fossem exploradas e, para isso, reuniu uma equipe de profissionais altamente qualificados, composta por investigadores experientes, analistas de dados e consultores jurídicos,
todos com o objetivo de levantar evidências e analisar informações que pudessem ter sido negligenciadas ou subestimadas pelas investigações oficiais. Esse grupo atuou com autonomia, mas em constante alinhamento com as ações legais, buscando ampliar a base de conhecimento sobre os envolvidos, suas motivações e os fatos que poderiam alterar significativamente o curso do processo. Um dos pontos mais interessantes da investigação financiada por 50 Cent foi o uso intensivo de tecnologia e análise digital. A equipe contratada por ele utilizou ferramentas de ponta para mapear comunicações, rastrear movimentações e identificar conexões que inicialmente não eram claras. Isso permitiu que fossem descobertos elementos cruciais, como padrões de comportamento, contatos entre pessoas envolvidas e até possíveis tentativas de manipulação de evidências. Essas descobertas ajudaram a criar um cenário mais detalhado e preciso, fundamental para que a acusação pudesse reforçar seu caso. Além disso, 50 Cent se mostrou muito ativo na coordenação das ações da investigação paralela, não apenas financiando, mas também acompanhando os relatórios e decisões estratégicas. Sua experiência no mundo dos negócios e do entretenimento foi uma vantagem, pois ele sabia como lidar com situações complexas, gerir equipes e interpretar informações de maneira crítica. Essa participação direta agregou valor ao processo, tornando a investigação mais ágil e eficaz, sempre com foco em alcançar resultados concretos. A transparência foi outro aspecto marcante dessa iniciativa. Ao contrário do que poderia se imaginar, 50 Cent não tentou ocultar sua participação ou agir nos bastidores de maneira discreta. Pelo contrário, ele se posicionou publicamente como um apoiador da busca pela verdade, o que gerou um impacto positivo tanto na opinião pública quanto no ambiente jurídico. Essa postura reforçou sua imagem de alguém comprometido com a justiça, disposto a usar seus recursos para combater injustiças e dar voz às vítimas. Durante a condução da investigação paralela, foram reunidos depoimentos e evidências que complementaram o trabalho da acusação. Algumas testemunhas que inicialmente hesitaram em falar se sentiram encorajadas pela existência dessa linha extra de apuração, entendendo que suas vozes seriam ouvidas com seriedade. Isso aumentou o volume de informações disponíveis e fortaleceu a construção do caso, criando um ambiente em que a verdade tinha mais chance de emergir diante das tentativas de encobrimento ou manipulação. Outro fator que chamou a atenção foi a maneira como essa investigação paralela conseguiu atuar em áreas menos exploradas pelas autoridades, como análises financeiras, movimentações bancárias suspeitas e conexões em redes sociais e digitais que não estavam no radar inicial. Essa ampliação do escopo permitiu desvendar possíveis motivações econômicas e interesses ocultos que influenciaram diretamente nos acontecimentos, abrindo novas frentes para o trabalho da acusação. A dedicação de 50 Cent a essa causa também foi marcada por um cuidado especial com a privacidade e o bem-estar da vítima, que recebeu todo o suporte necessário para lidar com a pressão da exposição pública. Esse cuidado ético foi fundamental para que a investigação respeitasse os limites legais e humanos, evitando excessos e garantindo que o foco permanecesse na justiça e na proteção das partes envolvidas. No desenrolar dos eventos, a investigação paralela se revelou uma peça-chave para acelerar o andamento do processo e evitar que lacunas de informação prejudicassem a busca pela verdade. As provas e informações adicionais obtidas serviram para embasar pedidos judiciais, solicitar novas diligências e direcionar estratégias que resultaram em decisões importantes no tribunal. Esse impacto direto reforçou a importância de iniciativas privadas que, quando alinhadas com o sistema judicial, podem fortalecer a justiça e ampliar a eficiência das investigações. O depoimento impactante de Cass foi um momento decisivo e cheio de emoção que marcou profundamente todos os envolvidos no caso e também a opinião pública. Desde o início, Cass demonstrou uma coragem impressionante ao decidir contar sua verdade diante de uma audiência que carregava uma grande expectativa e tensão. Sua fala, que durou horas, foi um relato detalhado e comovente, no qual ela abriu seu coração e expôs fatos até então desconhecidos ou pouco compreendidos, proporcionando um olhar humano e real sobre as situações difíceis que enfrentou. Durante seu depoimento,
Cass não poupou detalhes, descrevendo com sinceridade e clareza os acontecimentos que a envolveram, suas dores, medos e esperanças. Sua narrativa não era apenas uma sequência de fatos, mas uma expressão viva das emoções que ela carregava, o que fez com que muitos presentes no tribunal se sentissem tocados pela sua honestidade e força interior. O impacto de suas palavras foi tamanho que vários membros da audiência se emocionaram, refletindo o poder que a verdade tem quando é revelada com transparência e coragem. Cass mostrou não apenas a vítima de circunstâncias adversas, mas uma mulher determinada a buscar justiça e a recuperar sua dignidade, o que gerou um sentimento de solidariedade e apoio entre aqueles que a ouviram. A maneira como ela descreveu os momentos difíceis que viveu trouxe à tona questões importantes sobre vulnerabilidade, resiliência e a necessidade de proteção e respeito para quem passa por situações semelhantes. Ela relatou com detalhes as circunstâncias que a levaram a enfrentar desafios pessoais e legais, deixando claro que, apesar das dificuldades, manteve sua integridade e vontade de lutar pela verdade. Um ponto que chamou muita atenção no depoimento foi a forma como Cass abordou as contradições e tentativas de desqualificação feitas contra ela durante o processo. Ela rebateu cada acusação com argumentos firmes e evidências que fortaleciam sua versão dos fatos, mostrando preparo e uma postura madura frente às adversidades. Essa postura fez com que seu depoimento fosse não só impactante emocionalmente, mas também robusto do ponto de vista jurídico, contribuindo para o fortalecimento do caso e para o reconhecimento da sua credibilidade. Outro aspecto marcante foi a descrição das consequências pessoais e emocionais que os acontecimentos tiveram em sua vida. Cass falou abertamente sobre o impacto psicológico, as mudanças em suas relações pessoais e o quanto precisou se reinventar para continuar sua trajetória. Esse relato humano despertou empatia e compreensão, além de ampliar o debate sobre a importância de oferecer suporte e acolhimento às vítimas em processos judiciais e em sua recuperação emocional. A forma como ela se expressou também revelou uma maturidade emocional surpreendente, pois mesmo diante de momentos dolorosos, Cass demonstrou equilíbrio e uma visão clara do que esperava alcançar com seu depoimento: justiça e respeito. Essa combinação de força e vulnerabilidade fez dela uma figura ainda mais admirada e respeitada, não só no tribunal, mas também na mídia e entre os seguidores que acompanharam o caso. Além disso, o depoimento trouxe à tona questões sociais relevantes, como a importância de combater preconceitos e estigmas que muitas vezes cercam as vítimas, especialmente em situações envolvendo pessoas públicas ou temas delicados. Cass abordou esses pontos com sensibilidade e firmeza, evidenciando a necessidade de um olhar mais humano e justo por parte da sociedade, da mídia e das instituições. O colapso da defesa de Diddy foi um dos momentos mais inesperados e decisivos em todo o processo, mostrando como situações que pareciam inicialmente sólidas e bem estruturadas começaram a desmoronar diante das evidências apresentadas e das estratégias adotadas pela acusação. Desde o início, a defesa de Diddy tinha uma postura firme e confiante, buscando minimizar os impactos das acusações e enfatizando aspectos que poderiam gerar dúvidas razoáveis na mente dos jurados e do público. No entanto, à medida que o caso avançava, essa estratégia começou a enfrentar grandes dificuldades, principalmente devido à quantidade de provas contundentes e depoimentos que não deixavam espaço para questionamentos plausíveis. A defesa inicialmente apostou em descredibilizar testemunhas-chave e em destacar possíveis inconsistências nos relatos apresentados pela acusação, tentando criar uma narrativa alternativa que colocasse dúvidas sobre a veracidade dos fatos. Porém, essa abordagem começou a enfraquecer à medida que as testemunhas foram reforçando suas versões com detalhes cada vez mais convincentes e alinhados entre si, o que gerou uma sensação clara de coesão na acusação que foi difícil de ser contestada. Outro fator que contribuiu para o colapso foi a dificuldade da defesa em apresentar provas ou evidências que pudessem desmentir ou, ao menos, enfraquecer os elementos apresentados contra Diddy. A falta de documentos
Vídeos ou testemunhas que apoiassem de forma contundente a sua versão dos fatos fez com que a defesa perdesse força e credibilidade, deixando-a vulnerável às investidas da acusação. As tentativas de atacar a credibilidade dos acusadores e testemunhas acabaram por ter efeito contrário, pois muitos dos que assistiam ao julgamento começaram a perceber uma certa agressividade e falta de substância nos argumentos da defesa, o que reforçou ainda mais a imagem negativa para o cliente. Além disso, houve momentos em que a própria equipe de defesa pareceu estar dividida ou sem uma linha clara de atuação, com advogados apresentando abordagens diferentes ou até mesmo contraditórias, o que gerou uma impressão de desorganização e falta de preparo, algo que não passou despercebido pelos observadores do caso. A pressão crescente e a exposição midiática também foram elementos que contribuíram para o desgaste da defesa, já que os erros cometidos foram amplamente comentados e utilizados pela acusação para reforçar seus argumentos, aumentando a pressão sobre Diddy e seus representantes. Um episódio emblemático desse colapso foi quando um documento importante apresentado pela defesa acabou sendo contestado com sucesso pela acusação, que mostrou falhas na sua autenticidade e relevância, causando um impacto negativo significativo no andamento da defesa e diminuindo a confiança da audiência na capacidade da equipe de sustentar a narrativa proposta. Outro ponto crucial foi o depoimento de testemunhas que trouxeram informações inesperadas e contundentes, que contrariaram diretamente a versão apresentada pela defesa, dificultando ainda mais a sustentação do caso de Diddy. Essas contradições deixaram claro que a defesa não tinha respostas adequadas para os pontos mais sensíveis do processo, o que aumentou a sensação de fragilidade e iminente derrota. Também é importante destacar que a atuação do próprio Diddy durante o julgamento teve momentos que não ajudaram a fortalecer a defesa, pois sua postura por vezes foi vista como evasiva ou nervosa, o que contribuiu para que a imagem pública dele fosse afetada e para que os jurados passassem a duvidar da sinceridade e da convicção em sua versão dos fatos. A falta de uma estratégia clara para lidar com a repercussão pública e a comunicação com a imprensa também foi um erro, pois permitiu que a narrativa da acusação ganhasse espaço de forma predominante, moldando a opinião pública e criando um ambiente desfavorável para Diddy e sua defesa.